September we met, I can tell by your smile. Olá, eu sou a Carol, do canal Autismo e Possibilidades. Eu sou neuropsicopedagoga, mãe do Fran e da Ceci, dois fofinhos lindos, autistas. E hoje eu estou aqui com a Patrícia. Ela vai se apresentar, vai dizer tudo que ela sabe fazer de melhor, né? E hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico, muito importante, embora a gente perceba que as informações estão chegando, mas ainda tem muita coisa pra gente saber. Então, Patrícia, obrigada. Obrigadinho por estar aqui, por estar conversando comigo, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa questão do diagnóstico. Imagina, eu que adorei o convite, fiquei super feliz. Oi pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou neuropsicóloga e meu trabalho é bem focado em transtornos de neurodesenvolvimento. O que são estes transtornos? São alterações comportamentais que acontecem no período da infância e que a gente tem lá um período avaliativo até mais ou menos os 20 anos, e são transtornos que normalmente trazem muito prejuízo para as crianças, prejuízo no ambiente social, familiar, na escola e no dia a dia, na rotina das crianças. Eu trabalho junto de uma equipe, que é o CAD, que é o Centro de Avaliação e Diagnóstico Interdisciplinar, e o foco dessa equipe são esses transtornos, entre eles o autismo. Muito bem. Hoje a gente vai focar um pouquinho no autismo leve, né? Nós percebemos e até conversamos bastante que o autismo leve, ele dá uma sensação de que está tudo bem, por ser muito levinho, né? Então, se uma criança é diagnosticada com autismo leve, a gente percebe que ela consegue fazer todas as coisas e às vezes fica um pouquinho chateadinha, mas ela precisa de apoio também. Vamos falar um pouquinho e principalmente, de repente esse é o maior foco hoje, é conversar sobre o autista leve, que não tem diagnóstico e que é adulto. Esse sim passa desapercebido. E a Patrícia, né, no trabalho dela, e às vezes a gente até conhece algumas pessoas que apresentam umas coisas diferentes, que pode ser autista, que está passando por alguma dificuldade com a família, relacionamento, trabalho, então é um tema importante, e a Patrícia vai dar algumas abordagens, algumas ideias sobre o trabalho dela e como isso é importante, o diagnóstico do autista leve. Então, a gente tem observado aqui na prática clínica uma novidade, que são pessoas adultas vindo procurar pelo próprio diagnóstico. Isso vem principalmente agora dessa oferta maior de informações, de uma certa diminuição do preconceito em relação ao autista. Na verdade, hoje se fala muito do autismo, né? Mas é interessante notar que a gente fala muito daquele autismo na criança. Normalmente a gente se preocupa, inclusive as próprias políticas públicas se preocupam muito com o autista de moderado a grave, né? Mas acaba que nós temos uma população assim gigante de pessoas adultas e que nunca tiveram um diagnóstico na vida inteira. O que acontece com essas pessoas? Elas chegam à idade adulta agora com dificuldades de relacionamento, dificuldades de afetividade. Às vezes elas chegam lá à universidade e não conseguem terminar a faculdade, não por falta de capacidade acadêmica, mas sim por uma dificuldade de interagir socialmente, já que a faculdade é um ambiente que exige muito essa dinâmica interpessoal. E acaba que essas pessoas, mesmo que tenham um quadro leve de autismo, quando o autismo não é identificado e você não dá um sistema de apoio para essas pessoas, as dificuldades aparecem, né? As maiores dificuldades que a gente encontra hoje nessa população de pessoas com autismo, sem diagnóstico ou com esse diagnóstico tardio, é uma grande prevalência de comportamentos de ansiedade, comportamentos depressivos, muitas vezes chegando a
ter realmente um transtorno de ansiedade ou uma depressão instalada em função dessa não intervenção no quadro do autismo. Não saber qual é o problema dela, né? Então, assim, por que eu não consigo dar conta disso? Eu não consigo estabelecer, ou dar continuidade a uma amizade, né? Exatamente. Como a pessoa vai ficar num ambiente em que ela não se relaciona com as outras pessoas? Porque as pessoas acham ela estranha, né? Isso. Então, como eu vou estudar nesse ambiente, por exemplo, se for uma faculdade, né? Eles falam muito isso, que eles não dão conta de fazer as atividades em grupo, de apresentar os seminários. Existe muita queixa de por que eu não consigo me relacionar bem com alguém, eu não consigo entender aquilo que aquela pessoa está me exigindo, por que ela não consegue entender que eu gosto dela, por que a minha demonstração de afeto não é entendida pelo outro, né? Existe também uma queixa muito recorrente de que eu estou lá no grupo de amigos, mas eu não consigo conversar com eles porque eu não entendo o que acontece nas entrelinhas. Sim. Sabe aquela coisa, aquela ironia que você fala, aquela gozação? As pessoas com autismo, via de regra, têm muita dificuldade de entender o que está lá por trás daquilo que eu não disse e que eu quis dizer não dizendo. E aí a coisa fica bastante complicada. Aí essas pessoas chegam no consultório perguntando assim, mas por que eu não consigo entender o que as pessoas dizem? Por que as pessoas não entendem o que eu digo, não entendem o que eu sinto e ficam me exigindo comportamentos que eu não quero dar, né? Que eu não tenho interesse em manifestar. E às vezes eles chegam muito ansiosos, alguns chegam com depressão, e isso tudo é sintoma daquele quadro, aquela patologia de base, que é o transtorno do espectro autista, que não foi identificada a tempo. Não foi identificada. Então o problema é meu, né? Tipo, é um problema, eu sou estranho. Exatamente. E a partir do diagnóstico, ok, então eu sou autista, e inclusive eu posso contar para os meus amigos que eu sou autista. Isso. E aí a coisa fica totalmente diferente, muito mais fácil de lidar. Principalmente na família, porque aí a família acaba entendendo as limitações, ou vamos usar uma outra palavra, não necessariamente limitações, mas vamos usar palavras características daquela pessoa, né? Aí a família acaba entendendo por que aquela pessoa é daquela maneira, né? Um exemplo aqui que a gente estava conversando um pouquinho antes com a Carol, e que eu acho super bacana, foi de uma mãe, de um adolescente que chegou até mim, e ela falava assim, mas Patrícia, eu trouxe ele aqui porque eu estou muito preocupada, porque ele não consegue fazer amizades. E uma adolescente do lado vira para a mãe e fala assim, mãe, eu já te expliquei. Não é que eu tenha dificuldade, é que eu não quero. Então, quando esse adolescente ele teve o diagnóstico, isso modificou completamente a dinâmica da família, porque a mãe, na verdade, a preocupação dela é que o filho dela estivesse com depressão, é que o filho estivesse sofrendo. Ela não conseguia entender por que um adolescente de 16 anos não consegue se relacionar com os outros. Quando ela passou a entender o quadro, quando ela passou a entender as dificuldades daquela criança ou as preferências daquele adolescente, ela se tranquilizou. Então ela começou a pensar, não, tudo bem, então ele está feliz, o que importa é ele estar feliz. Está bem. Né? E eu presenciei uma cena muito bacana que eu fiquei muito emocionada, e eu lembro disso até hoje porque eu fiquei muito emocionada, é que ela começou a chorar quando ela recebeu o quadro do diagnóstico do autismo. E ele olhou pra ela assim, né, levou um susto, mas mãe, por que você tá chorando? O que eu fiz? Aí ela falou assim, não, meu filho, você não fez nada. Eu tô chorando de felicidade, porque eu achei que você sofria. Agora eu sei que você não sofre. Então, gente, só por isso já valeu a pena o diagnóstico. Né? E sai aquele peso, a pessoa começa a se compreender, e também você tem a oportunidade de ler, estudar sobre, saber de estratégias que podem ajudar tanto na parte social, como qualquer outra dificuldade que vá apresentando, crises, né? Porque às vezes você pensa que a pessoa às vezes está muito chateada, você pensa que o problema é com você, mas na verdade aquela pessoa pode estar com algum outro problema que você não identifica, ela também pode não conseguir expressar e não vai conseguir mesmo, então o diagnóstico
ele ajuda, ele dá um caminho para a pessoa e também ele diz, olha, você é autista, algumas coisas você consegue, outras coisas não consegue, as pessoas também respeitam isso. Exatamente. Então, A questão é identificar cada um é cada um, da mesma maneira que eu sou diferente da Carol, a Carol é diferente da Fernanda e a Fernanda é diferente do Francisco, né? Cada pessoa com transtorno de espectro autista também é diferente entre si, né? Cada um tem sua característica. Tem pessoas com autismo que falam muito, tem pessoas que falam pouco, tem pessoas que beijam todo mundo, tem pessoas que não gostam de ser tocadas, tem pessoas que têm alterações sensoriais graves, tem pessoas que têm alterações sensoriais muito discretas. Tem autistas com estereotipias que a gente vê, tem pessoas que têm estereotipias de pensamento que ninguém percebe. Olha, Exatamente. Tem pessoas assim que existem estereotipias, existem ecolias, existem aquelas reverberações de informação, mas isso tudo é muito interno. Quem está de fora não vê. Então, cada um é cada um. Uma das coisas mais importantes do diagnóstico é a gente exatamente entender aquele indivíduo na singularidade dele. Então, não basta dizer que é autismo. Autismo, a gente vai ter 1 milhão de pessoas diferentes. Se a gente pegar 50 crianças da mesma idade, cada um vai ter a sua característica. O que a gente tem que fazer com o diagnóstico é entender as dificuldades daquela pessoa, naquele momento. Lembrando uma coisa muito bacana, tá, Carol? O diagnóstico, a gente fala muito de diagnóstico moderado, grave, leve, mas uma coisa que é bem importante a gente saber. O grau, tá, ele não é uma coisa que não muda. Então hoje eu posso ter uma criança de um grau moderado e a gente ofertar intervenção, ofertar apoio e aquele grau vai diminuindo. Sim. Então ele passa Quando ele de vai aprendendo moderado. as habilidades, ele vai conseguir lidar Exatamente. melhor, né? Então a pessoa ela vai evoluindo. O contrário também vale. Acontece. Sim. Se a gente não intervir, ele pode ir piorando. E outra coisa muito importante hoje é com o novo DSM, com as novas diretrizes técnicas, hoje a gente não tem um indivíduo que ele é leve ou ele é moderado ou ele é grave. Não. Ele está naquele grau, naquela necessidade de apoio que a gente diz, mas a gente tem 2 áreas que a gente avalia, que é a parte de comportamento e a parte de comunicação social. Então, o bacana é saber isso. A gente tem uma criança que pode ser muito boa na área da comunicação, mas ela pode ser moderada ou grave na área de comportamento. Ou ela pode ser muito leve na parte de comportamento, né? Então, poucas estereotipias, com interesses mais amplos, mas muito mais agravada na parte de comunicação. Por isso como é delicado a avaliação. É, né? Muito delicado. Muito delicado, a pessoa tem que ter um conhecimento bem amplo. As experiências ajudam também, né? Mas a pessoa tem que ter muito conhecimento. Então é uma coisa muito delicada, que às vezes vai precisar de uma equipe, né? E a gente já vai fazer um videozinho especial sobre a equipe, para esse vídeo não ficar muito grande, você desistir da gente. E a gente não quer, porque esse assunto é super legal. Então a gente vai fazer um videozinho sobre isso, sobre essa equipe multidisciplinar, certo? Né? Porque o diagnóstico também é uma coisa muito importante para a pessoa saber, mas ela vai levar para a vida dela. Aí a gente vai ter que pensar nas estratégias, então é importante que ele seja feito com muito cuidado, que a gente saiba exatamente, o mais exato possível, né? Também tem as comorbidades, tem coisas que se associam com autismo, tem coisa que não é autismo. Tem coisa que não é autismo. Tem coisa que característica é autista, e aí não é. E aí a gente fica trabalhando com aquela pessoa, com aquela criança, de um jeito que não vai funcionar, né? Então tem que ser específico. E aí não vai pra frente, e aí a família reclama, mas eu tô pagando terapia faz 2 anos e a criança não evolui. Medicações também vão ser dadas erradas, então vai ser uma coisa que vai ficar muito complicado e não vai resolver o problema, vai surgir outros problemas, né? Então, a gente vai encerrar esse vídeo por agora, aí você vai ficar super curioso para saber outro vídeo. Eu vou ser bem malvada, só vou postar ele na semana que vem, né? Mas vai dar todas as informações aqui sobre diagnóstico. Eu agradeço muito a Patrícia,
né? Um beijo bem grande pra vocês. Já estou me despedindo e fica ligadinho, que é pra poder ver o outro vídeo. Isso aí. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau.